Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do 18º ciclo de seminários do Grupo PET Fisioterapia com o tema Síndromes Raras. Meu nome é Evelyn, eu sou docente do 7º período do curso de Fisioterapia da Unifal e hoje a gente vai falar sobre a leucodistrofia metacromática. A leucodistrofia metacromática é uma lipidose autossômica recessiva causada por uma deficiência da enzima arilsulfatase A. Ela é um distúrbio do metabolismo da mielina, caracterizado por um acúmulo do material lipídico metacromático na substância branca do cérebro e nervos periféricos. Esse acúmulo ele pode ocorrer também em alguns órgãos, como os rins, a bexiga e a vesícula biliar. O seu mecanismo fisiopatológico ele ainda não foi conhecido. O gene ARSA está localizado no cromossomo 22q e ele é o responsável pela produção da enzima arilsulfatase A. Quando esse gene sofre alguma mutação, ele se torna deficiente na produção dessa enzima. Existem duas variantes para a mutação do gene. A primeira variante, em C1055AG, vai estar relacionada com a pseudodeficiência da arilsulfatase A, e ela é considerada a forma benigna. A segunda variante, em C1172CG, é a responsável pela apresentação clínica dos pacientes. Ambas as variações, o paciente pode apresentar os sintomas. Acontece que no primeiro caso, se elas surgem, ela vai surgir de uma forma mais branda. Aqui a gente pode ver que a frequência dela é de 1 para cada 40 mil, 16% da população tem alguma deficiência de ARSA, ela pode atingir ambos os sexos de maneira igual, a variante infantil tardia é a mais prevalente e no Brasil, 94% dos casos não são diagnosticados. A leucodistrofia metacromática vai ter 3 variantes ou subtipos, e eles serão dependentes da idade do início dos sintomas. São elas a infantil tardia, a juvenil e a adulta. Os 3 primeiros casos, infantil tardia e juvenil, apresentam o fenótipo mais grave do que a forma adulta. E a gente vai falar um pouquinho disso aí agora. A variante infantil tardia foi descrita em 1933 e é a forma mais prevalente da doença. O início dos sintomas vão ocorrer entre 10 e 25 meses, quando a família começa a perceber alguns sintomas, como irritabilidade e certa dificuldade motora, como uma incoordenação ou falta de equilíbrio. A sua evolução vai ocorrer em algumas etapas ou estágios. Ao todo serão 3 etapas, onde os sintomas vão se intensificando cada vez mais. A variante juvenil inicia entre 4 e 10 anos de idade, com sintomas iniciais caracterizados por regressão intelectual e distúrbio do comportamento. Pode ainda apresentar sintomas de disfunção motora e psiquiátrica. Nos casos de progressão lenta, vão predominar sintomas motores, como tetraplegia espástica, sintomas bulbares, ataxia, convulsões e atrofia do nervo óptico. A duração da doença pode variar de 3 a 17 anos e a atividade da enzima ARSA é limitada, mas não tão limitada como no caso da infantil tardia. A variante adulta aparece após a puberdade. Pode apresentar de 2 maneiras diferentes. Uma com predominância motora, que seria uma síndrome cerebelar piramidal, e uma com predominância de sintomas psíquicos. Em mais da metade dos pacientes tem início entre 10 e 30 anos e predominam sintomas neurológicos, como delírios e alucinações. Os sinais e sintomas são bem variados e eles estão presentes tanto os físicos como os psíquicos. São eles: paralisias, tremores, rigidez, convulsões, atrofias ópticas, deterioração das habilidades, demência, psicose, deterioração sistemática do sistema nervoso periférico, distúrbio de deglutição, quedas frequentes que podem evoluir com a eventual perda de deambulação, alteração do tônus muscular, tanto o hiper como o hipo, irritabilidade, espasticidade, ataxia e distúrbios da fala. Existem alguns exames que podem auxiliar na identificação da doença. São eles: a ressonância magnética do cérebro, e nela vai ser possível observar áreas hiperintensas de desmielinização. O exame de sangue ou de pele vão ser usados para detectar a baixa atividade da ARSA. Na punção lombar, o exame do líquido céfalo-raquidiano vai revelar um possível aumento na taxa das proteínas.
O estudo dos nervos periféricos, um exame muito utilizado é a eletroneuromiografia. Os pacientes vão apresentar uma acentuada diminuição na velocidade da condução dos estímulos motores e sensitivos. A análise da urina é ideal para a detecção do material metacromático. Esse exame ele é utilizado, pois, como a gente pode lembrar, vai ter o acúmulo do material lipídico também na bexiga e nos rins. A avaliação física, a observação de cada paciente individualmente é muito importante, pois, como a gente viu, a leucodistrofia vai trazer muitos sinais e sintomas. Então, a avaliação desses exames, junto com o diagnóstico diferencial e um bom exame físico, são essenciais para a identificação precoce da doença. Como diagnóstico diferencial, a gente pode trazer as alterações radiológicas na leucodistrofia, que pode ser diferenciadas de microangiopatia relacionadas ao envelhecimento. A tomografia computadorizada vai detectar alterações localizadas principalmente no nível de substância branca nas proximidades dos ventrículos cerebrais. Pode-se observar principalmente hipodensidades na substância branca e foi descrito uma aparência de pele de leopardo nos exames dos portadores, onde vai ter manchas escuras sobre as áreas mais claras, que seriam as áreas da bainha de mielina. A avaliação genética, ela deve ser feita assim que a doença é descoberta, com o objetivo de identificar o quão comprometido está o seu portador. Tão importante quanto a avaliação é o acompanhamento. Se uma pessoa é diagnosticada, é importante que os pais, irmãos e parentes mais próximos sejam avaliados, a fim de se detectar se na família existe algum portador do gene 22q mutado que não apresente sintomas. Antes do nascimento, a atividade ERSA pode ser determinada pela cultura celular do líquido amniótico ou velocidade coriônicas. O diagnóstico pré-natal é indicado para pais que têm histórico de uma criança afetada. Atualmente, não existe um tratamento específico para a leucodistrofia metacromática. Então, para esses pacientes são indicados tratamentos multiprofissionais. Ele se baseia em monitorar os sintomas e prevenir o aparecimento de complicações. E isso é alcançado através da reabilitação e administração de medicamentos como relaxantes musculares e anticonvulsivantes. A fisioterapia, a gente vai falar mais dela um pouco mais para frente. A nutrição, ela é importante que esse profissional esteja presente, porque esse paciente, por ele apresentar uma deterioração da deglutição, vai ser muito importante que esse profissional esteja pronto para fornecer a nutrição adequada para o paciente. A assistência da enfermagem é importante nos cuidados diários que o paciente vai necessitar. A adaptação ao ambiente é muito importante que os familiares e cuidadores consigam proporcionar um ambiente mais adequado para esses pacientes, a fim de garantir que eles possam ter a maior autonomia possível. Isso será possível através da orientação que a equipe de profissionais envolvidos vai dar para a família. Ela vai levar em conta o estágio da doença de cada paciente e os ganhos ou perdas que ele teve durante o tratamento. Vale lembrar que essa adaptação não será feita apenas uma vez, será uma adaptação constante, acompanhando a evolução do quadro clínico. E quanto às atividades habituais, é importante incentivar esse paciente a praticar as atividades que eles conseguirem de forma independente, sejam elas as mais simples ou as mais complexas. É importante esse incentivo por parte da família e dos cuidadores. Ainda na parte do tratamento, como eu já mencionei, são indicados medicamentos antiespasmódicos e antiepiléticos. Algumas medidas terapêuticas, como transplante de medula óssea e terapia genética, foram propostas. No entanto, sua eficácia em melhorar o prognóstico ao longo prazo ainda não foi comprovada. Até o momento, o transplante de medula óssea tem sido a única terapia disponível que tentou tratar manifestações primárias do sistema nervoso central em alguns pacientes. Os melhores resultados clínicos são obtidos quando inicia o tratamento, antes de surgir os sintomas. Mas, como esse diagnóstico é feito muito tempo depois, é um problema nesse tipo de tratamento. O outro problema nesse tipo de tratamento é que muitas famílias não estão dispostas a assumir o risco que esse tratamento vai trazer, por não se ter uma comprovação ainda. E agora, como os fisioterapeutas podem atuar no tratamento da doença? A fisioterapia vai ser importante para conseguir dar maior qualidade de vida a esses pacientes.
Alguns autores destacaram que a fisioterapia vai atuar principalmente na variante infantil tardia, já que os sintomas motores vão estar mais presentes nelas. Mas a gente pode atuar nas 3 variantes da leucocitofia metacromática. Algumas técnicas que estavam descritas no tratamento dessa patologia foram a hidroterapia, que a água aquecida ela pode ser útil para tratar alguns sintomas desse paciente. Sem falar que, se bem trabalhado, esse ambiente pode proporcionar muitas melhoras para o quadro do paciente. Ela é capaz de proporcionar um ambiente mais lúdico para os pacientes e muitas vezes eles nem percebem que estão no meio de um tratamento. Pode ser utilizado tanto para trabalhar o seu equilíbrio, realizar alongamentos, fortalecimentos ou relaxamento. Ela pode ser uma aliada muito importante no tratamento, podendo trabalhar várias coisas em uma mesma sessão. O treino de coordenação pode ser trabalhado tanto a coordenação fina quanto a grossa. Para se determinar isso, vai ser importante uma boa avaliação do seu paciente, para se identificar o que seu paciente vai necessitar naquele momento. Aqui, o terapeuta vai poder utilizar de técnicas que estão disfarçadas de brincadeiras. Pode fazer o uso de transferência de objetos de um lado para o outro, encaixar objetos no espaço adequado, pode treinar a andar sobre alguma superfície. O terapeuta vai ter que utilizar a imaginação. O treino de equilíbrio também é utilizado, como eu já havia mencionado nesse momento, pode ser feito na hidroterapia. E também pode ser utilizado em diferentes superfícies capazes de proporcionar uma instabilidade necessária para o paciente para ele se adaptar a essas mudanças. Os exercícios cinesioterapêuticos também são uma ferramenta muito útil nesse tratamento. Alguns sintomas da doença e algumas posições são capazes de causar alterações no paciente. Então, é muito importante que o terapeuta trabalhe diversos alongamentos e exercícios de fortalecimento, exatamente para prevenir que esses problemas possam se instaurar. Por mais que o objetivo aqui não seja ganhar uma massa muscular, esse exercício deve estar presente para prevenir essas deformações e a prevenção é muito importante nesses casos desses pacientes. A descarga de peso também estará presente durante o tratamento. Após avaliar o paciente, a gente deve ver quais os marcos motores que ele tem e ali iniciar o que deve ser trabalhado. Analisar o que o paciente ainda precisa ganhar para que ele consiga ir adquirindo sua independência. E o terapeuta deve ir evoluindo quando o paciente alcança determinado marco motor. O treino respiratório também vai ser realizado, porque como há um comprometimento da musculatura na evolução da doença, os músculos respiratórios também podem ser afetados e pode ocorrer frequentes infecções pulmonares. Então, esses exercícios devem estar presentes assim que se descobre a doença. O terapeuta deve atuar de uma forma mais lúdica, trabalhando com uma respiração mais calma e profunda. Alguns autores trabalharam com alguns equipamentos mais complexos, mas alguns também trabalharam com coisas mais simples, como mover uma bola com sopro ou fazer bolinhas de sabão. O terapeuta tem que ser muito criativo quando vai decidir as técnicas que ele vai utilizar. E, mais uma vez, eu uso esse momento para destacar o quanto a avaliação é importante para determinar o curso do tratamento. Não é só porque uma determinada técnica deu certo com o paciente que dará certo com todos os outros. Cada um se encontra em um estágio da doença e vai evoluir de uma maneira individual. Então, é muito importante você avaliar e reavaliar quantas vezes foram necessárias. Aqui eu trouxe um artigo para vocês. E a maioria dos artigos que foram encontrados não abordavam o tema da fisioterapia, quando falavam algo sobre tratamento. Ele era mais voltado para o tratamento medicamentoso. Esse artigo, ele trata de uma revisão bibliográfica de um estudo interativo. Então, o autor usou 5 artigos, de 1980 até 2015, baseou nesses estudos e pôde aplicar aquilo que ele conseguiu observar nesses estudos. Durante essa busca, ele pôde perceber que teve uma escassez de estudos sobre o tema, o que dificulta cada vez mais o entendimento. A autora ela relata a importância do encaminhamento ao fisioterapeuta logo após o diagnóstico. Isso pode garantir que o paciente mantenha uma postura adequada e evite deformidades. E a fisioterapia respiratória também deve ser feita no início imediato para prevenção e tratamento, principalmente para evitar insuficiência respiratória, hospitalização prolongada e para o aumento da sobrevida. A fisioterapia vai ter um importante papel no tratamento das doenças progressivas. Ela vai garantir uma melhor qualidade de vida
e vai promover a manutenção dos movimentos articulares e padrões motores. Ela conclui o artigo dizendo que a fisioterapia vai ser uma ferramenta fundamental nas desordens apresentadas pela doença. Ela vai tratar as atrofias, espasticidades, hipotonia, posturas inadequadas e as quedas. Vai ter o objetivo principal a melhora da capacidade funcional, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes, mesmo com o avanço da doença. A título de curiosidade, eu trouxe para vocês a FEP, que ela é uma instituição sem fins lucrativos, que ela atua desde 1959 nas áreas de prevenção, saúde e atendimento especializado em assistência social às pessoas com deficiência intelectual e múltipla deficiência. O mês de setembro, ele é considerado o mês internacional das leucodistrofias, onde a FEP vai atuar com o objetivo de tirar essa doença do anonimato e levar mais informação para as pessoas. Ela vai estar presente em diversos países e a última campanha teve parceria de 5 países, que foram a Argentina, Espanha, Bolívia, Brasil e o México. A FEP também apoia e administra o cadastro de síndrome de doenças raras do Paraná, a CIDORA. Essas aqui foram as referências que eu utilizei, caso alguém tenha algum interesse em ler o artigo completo. E aqui a gente chega ao final do 18º ciclo de seminários do Grupo PET Fisioterapia. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos a todos os integrantes do Grupo PET que estiveram empenhados na realização do evento e agradecer especialmente a você que se inscreveu e esteve com a gente nessas 2 semanas. E nosso muito obrigado e até a próxima.